Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Falaremos mais especificamente sobre os itens 13 a 18, mundos de expiações e provas, segundo os esclarecimentos do Espírito de Santo Agostinho, em 1862. Em relação à primeira parte, a passagem em que Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, parece bastante razoável o nosso entendimento do tema. Segundo os astrônomos, só na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos em torno de 300 milhões de planetas. E no universo observável, os astrônomos dizem que nós temos cerca de 2 trilhões de galáxias. Ou seja, há um número quase infinito de oportunidades, de mundos, de ambientes em que nós podemos seguir o nosso caminho evolutivo. Particularmente, estamos fazendo isso no planeta Terra, um mundo que já foi primitivo, que hoje em dia está classificado como de expiações e provas e que está em pleno período de transição para o mundo regenerador. O Espiritismo ele classifica esses mundos em 5. Mundos primitivos, expiações e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes. Os mundos de expiações e provas, como eu acabei de falar, aos quais o planeta Terra pertence, assim como os mundos regeneradores, são mundos intermediários, que são necessários que nós passemos por esses estágios para alcançar os mundos celestes, assim como os mundos felizes. No mundo de expiações e provas, nós ainda estamos sujeitos a muitas emoções mais primitivas, mas já temos um nível de inteligência bastante razoável que nos permite já algum tipo de desenvolvimento moral. Ainda assim, não conseguimos ainda atingir uma evolução tão grande. Por isso, vivemos em um mundo em que o mal prevalece sobre o bem. Mas como é que é feita essa passagem entre esses mundos primitivos para expiações e regenerações, primitivos para expiações e provas para regenerações? Muitas pessoas pensam que vai haver um ponto de ruptura, em que essa passagem será abrupta. Não é isso que nós estamos vendo, não é isso que deve acontecer. Essa transição deverá ser lenta e gradual, à medida em que nós fomos nos tornando capazes, fomos nos habilitando a passar para os próximos mundos. Se não vejamos, a nossa infância, por exemplo, não teve uma ruptura para a adolescência. Nós não percebemos isso. Na nossa adolescência, nós também não percebemos uma ruptura para o mundo maduro, e assim por diante. Se nós observarmos essa analogia, se levarmos essa analogia para a nossa evolução como espíritos, como seres inteligentes, isso deve acontecer da mesma maneira. Não há por que imaginar que nós vamos encontrar um ponto de ruptura. O que nós vamos perceber lá na frente é que, não, naquela época nós ainda estávamos em um estágio inferior. Como na nossa vida nós percebemos, não, naquela época nós éramos adolescentes, naquela época nós éramos crianças. As coisas devem acontecer mais ou menos da mesma maneira. A gente vai olhar para trás e vai ver que evoluímos, assim como hoje olhamos para trás e percebemos que o nosso mundo não é um mundo primitivo. Nós nascemos simples e ignorantes e nesse estágio de desenvolvimento, as nossas emoções eram todas voltadas para a sobrevivência e a perpetuação de espécie. Hoje em dia, não. Nós já estamos em um mundo em que o nosso desenvolvimento moral, como eu já disse, é um pouco maior, mas ainda não suficiente para vivermos em um ambiente em que o bem prevaleça sobre o mal, por mais que nós tenhamos evoluído na nossa inteligência. Mas, afinal, o que são provas? O que são expiações? A gente tem que parar e pensar. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade,
e também na sua infinita justiça, dá a nós, inteligências encarnadas, espíritos encarnados, a possibilidade de trilharmos o nosso caminho de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas vontades. Somos nós que decidimos os nossos caminhos, em última análise, e somos nós que fazemos com que a nossa velocidade de evolução seja mais ou menos rápida, mais ou menos turbulenta. Nosso caminho seja mais tranquilo ou menos tranquilo. A isso chamamos de livre-arbítrio. E essas escolhas, evidentemente, muitas boas, muitas más, nos levam a situações em que geram consequências sobre a nossa vida e a vida de nossos semelhantes. As demais escolhas trazem danos a nós mesmos e a nossos semelhantes. E esses danos precisam ser percebidos, precisamos tomar consciência desses danos, precisamos nos arrepender e precisamos também nos dispor, termos a vontade de reparar esses erros, de reparar esses danos, para que nós possamos continuar em nosso caminho evolutivo sem débitos para com o passado. Como é que fazemos isso? Através de uma série de experiências que passaremos no futuro, essas chamadas expiações. Nessas expiações, a dor que nós causamos, o sofrimento que nós causamos, de alguma maneira nós teremos que experimentar para podermos continuar nossa trajetória. Por outro lado, as provas são testes de aptidão, testes de capacidade que permitem aferir a nossa condição de passar para estágios superiores do nosso caminho evolutivo. Com isso, nós também percebemos que toda expiação, em última análise, acaba sendo também uma prova. Não tem como nós imaginarmos que a nossa expiação também não seja um teste de capacidade, né? Segundo Santo Agostinho, ainda, os espíritos em expiação, como nós, já vivemos em outros mundos. No entanto, há espíritos que encarnam para esse planeta que não estão em expiação. São espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que estão aqui para se desenvolverem através do contato que têm conosco, com seres mais evoluídos que ele, mas ainda no estágio inicial, apenas o segundo estágio do nosso caminho evolutivo. Com isso, eles terão condição de acelerar esse aprendizado e demonstrar o sucesso e o desenvolvimento do controle de suas emoções mais primitivas. E os corpos materiais que nós temos, e que eles também passam a ter, são sempre os melhores instrumentos para a nossa evolução. Nós ainda precisamos de uma matéria mais densa, mais pesada, para continuarmos evoluindo, para resgatarmos as nossas faltas, para nos capacitarmos, né, para um caminho, para um estágio superior de nosso caminho evolutivo. Assim, se todos nós temos essa matéria mais densa, essa matéria mais pesada, esse é um sinal inequívoco que todos nós estamos mais ou menos em um mesmo estágio evolutivo. Não adianta imaginarmos que, de modo geral, nós somos superiores ou inferiores aos nossos contemporâneos, às pessoas que estão conosco nesse mesmo ambiente. É claro que existem exceções. Jesus Cristo, claramente, foi uma exceção, um espírito muito superior a todos os espíritos que estão aqui encarnados. Por isso é o nosso mestre, por isso ele veio aqui para mostrar-nos o caminho da nossa evolução com o seu exemplo, com suas atitudes, com a sua palavra. Mas, de qualquer forma, Jesus Cristo acabou também adquirindo um corpo de carne para todas essas demonstrações, para todos esses ensinamentos, né?
feito isso, atingindo esse estágio, conseguindo encerrar todas as nossas expiações, sendo bem-sucedidos nas nossas provas, nós estamos aptos para entrarmos num mundo regenerador. Nesses mundos regeneradores, nós ainda precisamos da matéria carnal, nós ainda precisamos de uma matéria mais densa e nós ainda precisamos de passar por provas, mas já estamos livres de expiações, já compreendemos a existência de gozos prometidos e já estamos isentos de uma série de sensações e de emoções que fazem parte de nosso estágio em um mundo de expiações e provas, como, por exemplo, a inveja, o ódio, o orgulho. Nesses novos mundos regeneradores, pelos quais nós iremos entrar, ou estamos entrando, né? Nós temos que auferir forças, temos que descansar, que nos recuperar de todo o gasto de energia que tivemos nos estágios anteriores, né? Nós teremos melhores condições para passar para os próximos períodos, mas essas condições ainda não estão totalmente cumpridas. Ou seja, nós ainda precisamos do corpo material e ainda precisamos de passar por algum tipo de provas, né? Essa é a principal característica do mundo dos regeneradores. São aqueles mundos em que nós descansamos, que nós nos recuperamos, que nós obtemos forças para continuar a nossa caminhada. Mas como chegar nesse mundo tão melhor que o mundo em que estamos vivendo agora? Precisamos vigiar nossas atitudes, precisamos executar uma reforma íntima, precisamos ter mais consciência de nossas vidas, do papel que fazemos na evolução da humanidade como um todo. Precisamos nos livrar de uma série de energias negativas que têm passado por nós e que nós acabamos ficando presos a essas energias. Por isso, temos que tomar atitudes que sejam compatíveis com o nosso ingresso nesse novo mundo, nesse mundo melhor, né? Nesse mundo em que nós teremos ainda um vislumbre do início do que é um período de plena felicidade. Portanto, meus amigos, tenhamos essa consciência. Vivemos um período de pandemia, vivemos um período em que a humanidade está sendo posta à prova. Estamos em um momento em que muitas transformações estão acontecendo, que nós mesmos precisamos tomar consciência da preservação do ambiente em que estamos inseridos. Temos que ter consciência que há outros seres semelhantes à nossa volta, temos que ter empatia, temos que saber conviver com todas essas situações. Para quê? Para que todos nós consigamos, como humanidade, como seres encarnados, ultrapassar essa etapa e viver em melhores condições. Portanto, é importante que nós percebamos isso, agradeçamos a Deus por estarmos nesse período de provas e expiações, por estarmos nesse mundo, porque isso é um sinal inequívoco de que nós estamos em pleno caminho para um mundo melhor, em plena trajetória para alcançar a luz. Isso é o mais importante. Tenhamos sempre essa percepção, hajamos nesse sentido, procuremos dissipar as energias negativas, procuremos nos afastar das emoções mais rasteiras para que todos nós consigamos mais rapidamente e com o menor esforço possível passar por uma situação muito melhor que todos nós almejamos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que nós tenhamos uma boa noite.